Obrigado. Eu quero começar repassando um pouco aqueles conceitos que a gente apresentou na última reunião e avançando um pouquinho mais no conceito de retorno, tá? Henrique, eu posso compartilhar aqui minha tela? Pode sim, Chiquinho, fica à vontade. Se tiver com algum problema, você me avisa. Mas eu acho que não está bloqueado, não. Tá. Vamos ver aqui. Eu compartilho tela, é isso? Seja, estamos vendo. Tá. Estão vendo a apresentação ou não? Sim. Então, vamos lá. Então, só para a gente relembrar, a gente começou falando um pouco sobre o conceito do que era capital de giro, né? A questão tudo começa com o processo de comprar e vender. A gente vai ampliar um pouco esse processo por conta da ampliação do conceito também, né? A gente não vive só de estoques, a gente vive de estoques, contas a receber, contas a pagar, etc, etc. Então, sempre que a gente faz esse processo, a gente tem que lembrar que a gente está lidando com dinheiro, com recursos, tá? E a gente tem que entender de onde vêm esses recursos para que a gente possa efetivamente trabalhar. Então, nesse processo de formação de estoque e de geração de vendas, a gente vai gerando contas a receber, esse contas a receber volta para o caixa, porque em algum momento ele é liquidado, né? Pelo menos a gente espera. E nesse processo de formação de caixa, eu tenho, na verdade, um ciclo constante, né, das contas de capital de giro. Quando a gente fala, então, de capital de giro operacional, a gente está falando sempre dos recursos que estão efetivamente aplicados dentro do negócio. Tá? Então, o conceito econômico é de estrutura de capital, ou seja, onde o dinheiro está aplicado e de onde o dinheiro vem. Ou seja, quais são os ativos que estão envolvidos na operação, que são as aplicações, e quais são os passivos. Num balanço, eles são organizados em termos de liquidez, né? Do mais líquido para o menos líquido. Então, a gente tem caixa, tem toda a estrutura de contas a receber, tem toda a estrutura de estoques, e ativo permanente. Evidentemente, isso aqui é muito simplificado, tem outras contas envolvidas, mas basicamente o que interessa é isso aqui. Quem financia isso é banco, o próprio fornecedor nos concedendo prazo, tá? O cliente quando nos adianta algum recurso e os sócios, tá? Que é o capital social que ele investiu e os resultados que ele retém dentro da empresa. Quando a gente fala, então, de capital de giro operacional, a gente está falando daquilo que é gestão direta de quem está no comando da operação. Tá? Então, quem compra, quem vende, quem se relaciona com o cliente, concedendo prazos, etc, etc. Então, estas contas, elas geram uma utilização de capital, tá? Que ela é graficamente explicada pela formação nas aplicações de estoques e contas a receber, e do lado do financiamento, então, eu tenho fornecedores e adiantamentos. A diferença entre esses dois componentes, ou seja, entre as aplicações e as origens, é efetivamente o capital dos investidores, tá? Ou seja, quanto de dinheiro foi colocado nesse processo. Então, se eu somar contas a receber mais estoques, retirar o que eu tenho de financiamento de fornecedores e adiantamentos, eu tenho o que a gente chama de capital investido ou capital de giro operacional. Esse conceito estando entendido, a gente começa a entender, então, o que a gente fala do retorno. Por quê? Toda vez que eu tenho um capital investido, o investidor espera receber um resultado desse seu capital investido, ou seja, ele espera uma rentabilidade. Tá? Então, quando a gente olha para os vetores do negócio, o que determina o meu nível de retorno? De um lado, eu tenho a minha operação de venda e o lucro que ela resulta, e eu tenho o capital investido, ou capital de giro operacional. Se eu pegar e dividir o lucro pela venda,
né, a gente tem o conceito do que é margem, tá? Ou seja, quanto sobrou em relação à venda. Isso aqui é lucratividade. Tá? Quando eu pego e calculo o meu lucro sobre o meu capital de giro investido, isto aqui é retorno ou rentabilidade. Tá? Esses conceitos são bastante simples, mas eles têm situações diferentes. Ou seja, eu posso ter uma empresa lucrativa e não ter a rentabilidade desejada. Tá? Ou seja, eu não atingir o nível de retorno que o investidor espera. Então, mesmo sendo lucrativa, eu posso não ter a rentabilidade desejada. Esses conceitos, então, a gente tem que ter sempre em mente, porque são conceitos diferentes e são utilizados de maneira diferente. Então, sempre que eu falo de lucro, né, o lucro é o resultado das vendas. Eu vendi, paguei a fábrica, paguei despesas, paguei custos financeiros, custos administrativos, etc., etc., sobrou lá embaixo, impostos e tal, sobrou lá embaixo o meu lucro. Esse aqui é o resultado das vendas. A rentabilidade, tá, é o retorno, é a relação entre esse lucro, ou seja, o que resultou das vendas, e o investimento feito, no caso, o capital de giro operacional. Então, a gente consegue estabelecer relações entre essas duas variáveis, o quanto eu tenho de lucro, o quanto eu tenho de investimento. Isso é conhecido como fórmula do POM. Por que isso? Porque, na verdade, a primeira vez que isso aí foi utilizado, foi usado numa indústria química, vocês todos conhecem, né? A fabricante, a desenvolvedora do nylon, que é a DuPont, apesar do nome, é uma empresa americana, e foi esta fórmula que fez com que permitiu, né, a esses administradores, na época, dominar o mercado da indústria química americana, porque eles faziam exatamente um trabalho, uma composição entre lucratividade, capital investido e retorno, para conseguir obter os melhores resultados possíveis. A fórmula do POM, ela estabelece essa relação entre o lucro sobre vendas e as vendas sobre o investimento. A multiplicação desses dois fatores, ela dá o retorno, ou seja, a rentabilidade do negócio. Se a gente pegar essa forma de lucro sobre vendas, a gente lembra, né, é a margem, e se eu pegar as vendas sobre o investimento, é o meu giro, tá? Não o giro de estoque, mas o giro do capital de giro operacional, o giro do investimento feito. Isso aqui é efetivamente o retorno. Num exemplo numérico aqui, né, a gente estabeleceu aqui alguns números aleatórios. Então, se eu tiver um lucro de 1.250.000 para uma venda de 14.700.000, eu vou ter uma margem de 8,5%. Essa mesma venda de 14.706, se o meu investimento for 2.262.000, eu tenho um giro de 6,5%, ou seja, eu giro isso dentro do período, né? Normalmente esse cálculo é anualizado, 6 vezes e meia, ou seja, eu transformo o meu investimento 6 vezes e meia em vendas. Isso me dá um retorno de 55,3%. Se você multiplicar 8,5% por 6,5%, dá exatamente 55,3%. Se você dividir o 1.250, que é o lucro, pelo investimento, que é 2.262, dá exatamente 55,3%. Então, isso é uma abertura dos componentes do retorno para que a gente possa começar a entender o que as nossas ações operacionais, ao diminuir um estoque, ou aumentar um contas a receber, ou aumentar uma margem, o que ele provoca em termos de impacto no resultado. Então, partindo aqui de uma situação base, tá, que é o nosso exemplo, a gente tem aqui numa estrutura de tabelinha as mesmas informações que a gente tinha antes, né? As vendas e o lucro, se eu dividir o lucro pelas vendas, tem 8,5% de margem. Eu tenho investimento, 2.262. Se eu dividir as vendas, 14 por 2.262 dá 6,5. Se eu multiplicar 6,5 por 8,5 dá 55.
Se eu dividir o lucro 1,250 por 2,262, que é o investimento, eu tenho os mesmos 55. E aqui a gente pode começar a estabelecer um processo de simulação. Tá? Vamos imaginar que eu consiga, com o mesmo investimento, ou seja, eu não tenho mudança aqui no investimento, é o mesmo 2,262, eu tenho a mesma margem, que é os 8,5, mas eu consigo aumentar o meu volume de vendas em 10%. Tá? Isto faz com que eu aumente o giro sobre o capital investido. Então, com uma mesma margem e um mesmo investimento, eu consigo ter um retorno maior, porque eu giro mais vezes, eu consigo transformar o investimento mais vezes em vendas e mantendo uma mesma margem, eu aumento o lucro. Então, eu aumento o retorno. Mesmo efeito de aumento, eu posso conseguir fazendo uma redução no investimento. Então, eu mantenho a venda, eu mantenho a margem de lucro, mas eu reduzo o capital investido. Sei lá, diminuo quanto a receber, consigo mais prazo para pagar, diminuo o meu estoque, ou um composto dessas coisas. Eu tenho uma mesma venda, uma mesma margem, ou seja, uma mesma estratégia comercial. Eu não fiz uma alteração aqui da estratégia comercial, eu fiz uma mudança de estratégia na minha estrutura de capital. Eu consigo aumentar o meu retorno para 61%, ou seja, eu consigo entregar mais de 10% para o investidor. Se eu subir a margem, ou seja, o mesmo volume de vendas, o mesmo investimento, mas aí com uma alteração de política comercial, onde eu aumento a margem, eu também consigo ter esse efeito de aumento de retorno. O que vale para cima, vale para baixo, né? Então, se eu tiver uma redução de vendas e mantiver o nível de investimento, o meu retorno desaba, né? Ele também cai, ele cai de 55 para 49. A mesma coisa se eu mantiver as vendas e aumentar o meu investimento, ou seja, eu aumento o estoque, aumento quantos a receber. Eu também tenho uma queda, né? Uma queda de 55 para 50. Se eu reduzo a margem, ou seja, se eu dou mais desconto, também eu tenho esse efeito. Então, quando a gente olha para esse processo, ele nos permite fazer uma manutenção de estratégia, ou seja, qual é o composto? O que eu vou fazer? Se eu tenho uma diminuição de margem, para compensar essa diminuição de margem, eu preciso ou reduzir investimento ou aumentar vendas para conseguir obter o mesmo retorno. Se eu tenho uma necessidade de aumento no investimento, ou eu aumento margem, ou eu aumento vendas para conseguir o mesmo retorno. Se eu tenho uma queda de vendas, ou eu aumento margem, ou eu reduzo investimento para obter o mesmo retorno. Ou seja, você começa a ver que é a ação operacional, é a decisão de comprar mais ou comprar menos, de dar mais desconto, ou dar menos desconto, dar mais prazo, ou dar menos prazo, conceder mais crédito ou menos crédito, que afeta o nível de retorno. Então, o nível de retorno, ele é o resultado direto da gestão de capital de giro. Ele é resultado direto da gestão comercial. Então, a gente tem que sempre lembrar que o retorno, ele tem essas duas partes, o giro e a margem. Se eu só trabalho uma das pernas, eu estou sempre correndo um risco de desequilibrar a minha operação. Então, há necessidade de se saber qual é o nível de retorno desejado e qual é a gestão necessária para obter o giro de capital suficiente para proporcionar aquele nível de retorno. Ok? Vamos passar para os nossos números? E aí eu peço para o Henrique botar no ar. Vou compartilhar aqui só um momento, Chiquinho. Enquanto o Henrique... Muito exemplificativo, tá, Chiquinho? Eu acho que valeria a pena você abrir aí para que, se alguém quiser
fazer alguma pergunta com relação àquele último slide, entendeu? Se posicionasse aí. Eu acho que ficou muito exemplificativo aí. Enquanto o Henrique abre para a gente os resultados de janeiro e fevereiro, eu queria saber se esses conceitos apresentados estão claros para vocês. O silêncio indica duas possibilidades. Ou está tudo claro, ou não está nada claro. Então, se você puder dizer sim ou não, olha, está tudo bem, está tudo entendido, entendemos, eu agradeço. Para mim ficou claro. Ficou bem claro, até pelos exemplos aí com o último slide, igual o Fernando falou, né, do que você variando cada uma da venda, da parte de margem, o que realmente vai impactar com relação ao capital de giro. Legal. É muito exemplificativo, né, Chiquinho, que não tem uma regra, né? A gente tem que ser muito sensível ao mercado para a gente poder entender como que a gente vai trabalhar todas essas alavancas de margem, como é que nós vamos trabalhar a alavanca de crédito, de investimento, entendeu? Uhum. Então, assim, qualquer movimentação que a gente faz, se a gente compra mais, coloca mais máquina no estoque, a gente aumenta o nosso investimento. Sim. Né? Se a gente dá mais prazo, a gente também vai precisar de mais investimento para poder dar mais prazo. Então, existe vários modelos aí de várias ações que a gente faz numa gestão comercial que influencia o retorno, que é o que a gente está buscando aqui, qual que é o retorno, né, sobre o capital investido. É isso que nós vamos trabalhar agora com os dados nossos práticos aí fechados de fevereiro. Obrigado, Chiquinho. Obrigado. Põe na tela.